Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Jonathan e hoje, dando continuidade àquela série onde a gente está abordando cada um dos nutrientes que são importantes para as plantas, vamos estar falando do molibdênio. Apesar dele ser requerido em pequenas quantidades para as plantas, ele tem algumas funções no metabolismo vegetal que são importantes que a gente saiba. Eu vou estar explicando e falando aqui para vocês de uma maneira geral, tem muito mais que você pode saber sobre o molibdênio, sua participação no metabolismo nas plantas, mas esse vídeo vai ser um resumo sobre um pouco do molibdênio de uma maneira geral. Bom, a questão dele no solo, então, ele é desfavorecido por um solo mais ácido. Quando se tem um pH mais baixo, ou seja, num solo mais ácido, o molibdênio também ele vai ser menos disponível para as plantas. Isso tudo porque ele vai ficar absorvido com óxidos de ferro e também na hora de a planta absorver esse elemento ele vai competir com o sulfato. Então vai tornar ainda mais difícil que o molibdênio esteja disponível para as plantas e que ela consiga se suprir com as quantidades ideais desse elemento. Por isso, uma calagem bem feita, uma correção de pH bem feita, vai favorecer também que o molibdênio esteja mais disponível para as plantas e as plantas não tenham problemas com a falta desse elemento. Já foram feitas pesquisas, por exemplo, com soja, que uma saturação por bases um pouco mais elevada, ou seja, de 70% pelo menos, a quantidade de molibdênio que a planta requer é um pouco menor do que com uma saturação por bases de 60%. Isso tudo porque um pH um pouco mais elevado, uma saturação por bases um pouco mais alta, vai favorecer com que a planta também absorva esse elemento de uma maneira mais fácil. Então, no metabolismo vegetal, o molibdênio ele é importante principalmente relacionado à fixação biológica de nitrogênio. A enzima que faz isso, chamada nitrogenase, ela requer que haja molibdênio para sua atividade normal. As crucíferas, que é o caso, por exemplo, do repolho, da couve-flor, também existe uma necessidade de molibdênio um pouco maior do que para as outras plantas. Ela também ajuda na absorção de nitrogênio de enxofre. Essa é uma outra função que o molibdênio tem. Então ele é importante para a atividade de uma outra enzima chamada redutase, que vai pegar o nitrogênio e vai tornar ele disponível para a planta na utilização para a formação de proteínas. Então, como vocês viram, eu estou falando primeiro dos micronutrientes e eles têm uma função importante para as plantas no metabolismo vegetal, mas principalmente na ativação de algumas enzimas que são importantes para a ordenação fisiológica das plantas, para a fixação de nitrogênio, para o controle hormonal e etc. Então, questão de características de deficiência. Eu sempre boto fotos aqui do lado para você poder ir acompanhando e para você poder ver também como é que são. A deficiência de molibdênio ela não é tão vista a campo. Isso porque ele é o micronutriente que geralmente se necessita em menores quantidades para as plantas. Em leguminosas você ainda pode perceber características de deficiência de N. Isso tudo porque, pela fixação biológica de nitrogênio ser deficiente por não ter molibdênio nas quantidades ideais, a planta pode mostrar sintomas de deficiência de nitrogênio especificamente. Em outras plantas que não sejam as leguminosas, você pode notar também características de deficiência, como uma clorose nas folhas mais jovens. É um sintoma bem parecido com a deficiência de manganês. A gente ainda não falou do manganês, mas no vídeo onde a gente vai falar do manganês, a gente também vai abordar e mostrar fotos da deficiência desse elemento. Então, em outras plantas, isso vai se demonstrar a característica de deficiência por uma clorose internerval em folhas mais jovens da planta. Ele é bem parecido com a deficiência em manganês. Então, questão de adubação. O molibdênio é um dos principais nutrientes que são colocados no tratamento industrial de sementes. Então, na semente, eles incorporam ainda esse micronutriente. Além de poder botar inseticidas, poder botar fungicidas,
eles também botam alguns micronutrientes e o molibdênio é um deles, que então vai estar na semente e ele vai estar disponível logo depois do plantio. O molibdênio ele vai estar ali, como é requerido em pequeníssimas quantidades, vai suprir as necessidades da planta, principalmente na fase inicial, onde se inicia a nodulação, começa a se fazer a fixação biológica de nitrogênio. Isso tudo, claro, para as leguminosas. O caso principal disso é a soja, onde eles utilizam esse micronutriente geralmente na semente. Também existem alguns adubos à base de molibdênio que são fertilizantes foliares para adubação foliar, mas geralmente existe também muita pesquisa nesse campo e nessa área que é utilizar o molibdênio na semente. Então, se você vê na compra de semente de soja, é possível que venha também com esse micronutriente, além de outros químicos como fungicidas e também inseticidas, tudo isso para garantir o crescimento inicial dessa planta. Então por hoje era isso, pessoal, esse é um resumo rápido e eu deixo links na descrição que você pode conferir, você pode se aprofundar também mais nessa questão de adubação. Você também pode conferir os links para você se aprofundar nesse elemento especificamente. Eu gostaria de agradecer por você assistir esse vídeo. Até um próximo vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.